Buenos dias! Madrid! Hoje eu estou em Madrid e hoje eu vou numa feira de economia criativa, aqui nesse lugar que chama Matadero. Que o nome é horrível, né? É um antigo abatedor. Mas eu adoro quando eles se apropriam de lugares que eram horríveis e tristes e fazem coisas ótimas com o espaço, porque nem tudo precisa ser demolido, as coisas podem ser apenas remodeladas para uma atividade mais criativa. Acho que eu entrei pelos fundos da feira, porque faltam 10 minutos para começar e não tem quase ninguém. Às vezes as pessoas acordam tarde, né? São 10 para as 11 da manhã. Oi, tô esperando os portões abrirem aqui e eu queria falar um pouco sobre economia criativa. Na verdade, eu tô começando a estudar sobre esse assunto e tem várias referências sobre o que é economia criativa. A referência que eu achei mais adequada para o meu entender foi: economia criativa são as atividades que usam a criatividade para produzir riqueza. Alguns conceitos de economia criativa listam quais são as atividades que utilizam a criatividade para produzir riqueza. Porém, eu não entendo que seja limitado o número de atividades que usam a criatividade. Na verdade, toda atividade pode utilizar a criatividade. Por exemplo, a advocacia. Ah, Didi, mas você usa a criatividade da advocacia para contar mentira? Não, não é para contar mentira, é para explicar a verdade. Eu vou dar um exemplo de quando eu trabalhava no escritório. A gente precisava explicar para o juiz uma questão de datas que o juiz não estava entendendo. Ele tinha entendido que o meu cliente não tinha cumprido o prazo, mas o meu cliente tinha cumprido o prazo, só que o juiz não estava entendendo as datas. E explicando em palavras, ele não conseguia entender. Então, o que eu fiz? Eu desenhei um calendário e fui marcando no calendário: olha, nesse dia aconteceu tal coisa, nesse dia aconteceu tal coisa, nesse dia aconteceu tal coisa. Logo, o cliente cumpriu a obrigação dentro da data. E aí o juiz entendeu. Quer dizer, foi uma criatividade bem limitada, né? Só desenhar um calendário, mas não deixou de ser algo diferente, porque normalmente os advogados não desenham nas peças. Mas por quê? Não tem nenhuma lei que fala que a gente não possa desenhar nas peças, desde que a gente não falte com respeito. Então, a criatividade pode fazer parte de todas as atividades profissionais. Se produce su visión de Andalucía. Esta es la primera colaboración. Pero también tengo un interés muy grande por la luz, que es lo que se conecta con el pan de oro. La luz determina los espacios en los que vivimos. Pero acá? Vamos ver o que acontece quando chama esse número de telefone. Mira. A água começa a mexer, mas não sei se dá para ver isso. Las habilidades emocionales de las personas, empatía, este tipo de cosas, que el coeficiente intelectual. Mucho más para que el grupo sea más eficiente. Yo tengo un blog que se llama Blog Inteligencia Colectiva, que me quiera leer, que ahí voy poniendo los avances del libro. El gobierno anunció que cambiaba su postura y se comprometía a prohibir las bombas de recibo. Eso fue un éxito sin precedentes en nuestro país, el hecho de que una sola persona iniciara un movimiento de este tipo y que tuviera un impacto tan grande, no solamente en la vida de gente fuera de nuestro país, sino que provocara un cambio tan intenso en nuestro propio ordenamiento, que consiguiera cambiar la postura de un gobierno. Internet nos ha dado a todos la posibilidad de compartir aquello que sabemos, aquello que nos gusta. Gente, fantástico esse lugar. Já tive um tanto de ideia que se eu tivesse ficado em casa eu nunca teria. Esse é o horário de almoço na Espanha, 2h40 da tarde. Oi, eu não gosto muito de mostrar comida porque eu sei que isso dá fome pra quem tá assistindo. Mas eu tenho que mostrar essa salada vegetariana que é muito magnífica, olha. Esse restaurante que eu acabei de comer chama Costello.
não sei como é que fala exatamente em espanhol. E para ser bem sincera, o prato que eles fazem é super bonito, mas não tem muito gosto de nada não. Só que o serviço foi tão bom, mas tão bom, que eu deixei um recado de parabéns. E uma gorjetinha também. Mas eu não sou rica para ficar deixando gorjetão, então eu deixo recados. Depois de passar metade do dia, eu descobri que eu podia ter sido acreditada como imprensa, blogger. E é interessante isso, como eles veem o poder dos bloggers agora, né? Como eles veem a capacidade de transformação de opinião dos bloggers. Claro que o meu blog é muito pequeno, mas tem alguns que eles realmente mudam histórias. Até agora eu já assisti umas 4 palestras. Já assisti várias palestras. Teve uma que eu assisti só um pedaço, que eu peguei no meio, e outras que eu assisti inteiro. Assisti palestras sobre o artesanato e a produção em série, palestras sobre crowdfunding. Eles estão fazendo muitas palestras sobre crowdfunding. É interessante observar o crescimento do crowdfunding. Assisti uma palestra muito interessante sobre a economia de intercâmbio. Economia de intercâmbio é uma coisa que está crescendo demais e que vale a pena um vídeo só sobre isso, ou vários vídeos. Um exemplo de economia de intercâmbio é o Couchsurfing, o BlaBlaCar com o Covoiturage, que são as caronas, o Uber, que também tem a questão de transporte diferenciado. Eu também ganhei um vale táxi grátis, se eu procurar o táxi por esse esquema aqui, o Rail, que é, de novo, um negócio diferente, que usa a internet, quer dizer, a internet está em tudo. Mesmo na palestra de artesanato, eles falam que eles conseguem os clientes por causa da internet. Esse evento aqui está sendo muito legal, mas eu tenho algumas críticas a fazer a esse evento. É o seguinte, eles me deram essa pulseira aqui para os 2 dias de evento. E, tipo, é uma pulseira só. Eu falei, mas eu vou tomar banho, né? Eu vou sujar e tal, e eu vou dormir com isso aqui. Ela é resistente. Eu preferia que nesse ponto eles tivessem tipo um esquema diferente para marcar a gente, nem que fosse aqueles carimbinhos que você mostra a identidade e tudo, mas uma pulseira, vou sair com isso de noite. Ó que chique, ó. Mas eu acho que não tem problema não, vou fazer o teste. Se eu perder essa pulseira eu quero ver. Agora tá na hora da siesta. A Espanha eles têm essa ideia de siesta. Acho que é entre 3 e 4 horas, o povo fica meio devagar. Pero, por ejemplo, ha de ser algo que sea controvertido. Es decir, que sea, por ejemplo, una expresión de cómo se entiende lo que hace esa empresa o esa empresa, que en principio ya genere controversias y polémicas dentro de la propia empresa. Porque si no, no tiene recorrido después. No pasa nada. Al final lo que me hacía es que todos los que diseñamos, pues diseñamos al final con Illustrator, con Photoshop, con los programas, con las posibilidades que tiene cada programa. Y a mí eso se me quedaba pequeño. Entonces empecé a generarme mis propios programas que hicieran lo que yo quería, ¿no? Por ejemplo, esto es un pequeño software que me hice para poder conectar cualquier tipo de dispositivo. Então, fim do primeiro dia, existe realmente uma preocupação com a sustentabilidade das coisas, com o fazer algo da vida, algo mais que apenas apertar parafuso, apenas fazer um serviço quase sem pensar, levar alguma coisa sua, característica sua para frente e estimular a economia dessa forma. Essas foram as mensagens principais. Aí dentro dessas mensagens principais eu aprendi várias coisas interessantes. Por exemplo, em 2020 nós teremos mais dados do que estrelas no universo conhecido. E aí, o que a gente vai fazer com esses dados? E o que você faz com os conhecimentos que você tem? O que você faz com os dados que você tem acesso? Eu tinha uma professora que ela sempre falava do aluno dela, de como ele tinha capacidade de interdisciplinariedade. Por exemplo, ele via alguma coisa de biologia, ele relacionava com alguma coisa de física ou de matemática. No português, ele relacionava com coisas de história que ele aprendeu, ou contava alguma coisa da história. Na geografia também, ele tinha uma capacidade incrível de unir pequenos conhecimentos e transformar em um conhecimento maior. E aí eu me lembrei da vez que eu fui no Museu Lumière, em Lyon, na França, dos irmãos Lumière. Quem não sabe, os irmãos Lumière fizeram parte da história do cinema. Eles fizeram aquele trem que vai andando, conseguiram filmar um trem andando, foram das primeiras pessoas a registrar uma imagem em movimento.
além deles trabalharem com cinema, eles também trabalharam, por exemplo, com medicina, com prótese médica, prótese de mão. Quer dizer, eles tinham, na verdade, um interesse pelo movimento, não só pelo cinema. Era tudo que mexia e interessava. Leonardo da Vinci também não só fez a Mona Lisa, mas ele também fez protótipos de avião, várias coisas diferentes. Ele estudava a circulação do corpo humano, que também ajudou na medicina. Então eu acho que quando a gente sai do nosso casulo, da área que a gente escolheu para viver, e encontra um pouco mais sobre outras áreas, a gente consegue não só movimentar a economia, movimentar a ciência, que seja minimamente um pouquinho só, como também a gente abre um pouco a nossa mente. E acho que isso até ajuda na busca pela felicidade. Terminei bonito, hein? Eu terminei bonito. Às vezes, Madrid me dá a sensação de que eu tô caminhando no centro de Belo Horizonte. Árvores na cidade. Ó, eu vim a pé e cheguei junto com o ônibus, ó. Olha que linda essa sacada com flores. Aqui na Espanha, as farmácias são farmácias mesmo, não tem shampoo, não tem ração de cachorro, não tem recarga para celular. É farmácia mesmo, eles acham super esquisito quando a gente fala. Na França tem os dois tipos, tem o farmácia e o parafarmácia. Parafarmácia é com tudo, é com maquiagem, com tudo. E farmácia é para remédio, pra gente não sentir mesmo. Essa é a Didi. A gente está fazendo uma homenagem para a ideia da nossa amiga Sabrina Abreu, que ela quer passar essa mensagem para o mundo. Que ela escreveu em francês, porque seria para a França, mas a gente veio para Madrid, a gente vai colar alguns. Dá para entender, a gente acha. É. Eu acho, não sei se eu parei de gravar, não. É? Eu achei que eu tinha parado. Ah, não, você começou a gravar agora. Olha, pessoas na rua conversando, tranquilas. Era o que a gente estava falando, que é a parte legal, assim, diferente da Europa. Parque. A Jory, ela faz questão de mostrar a parte não bonita do parque. Não, eu achei bonito o parque. parque, a Lívia não tá gostando. Porque tem uma parte Lívia, eu vou muito te melhor. filmar só pra você. Vou tirar o óculos. Por exemplo, filmar. Olha esse caminho que o vídeo não tá mostrando como é que ele tá bonito de verdade. Mas eu acho que nunca nas fotos ou nos vídeos as coisas ficam tão legais mas quanto a elas gente, são. eu vou tirar uma foto então. Mas esse parque vai ficando cada vez mais bonito. Isso porque são 10 para as 8 da noite. Esse é o Parque do Prado Longo. E essa árvore, todas essas aqui, né, são o ciruelo japonês. Essa é a parte preferida da Lívia porque tem um rio e cachorrinhos correndo, que ela adora. Ei, eu gosto. Vem cá. Vem cá. Tá vendo outro, ó. Ela adora. Tchau, delícia. ¿Dónde está vuestra amiga?
Olha, eu tô no ponto de ônibus e aqui tem um informe muito simples que podia ter assim no Brasil. Ele fala em qual ponto você está, em qual direção que o ônibus vai, quais pontos que ele vai parar. É muito simples, bem didático e não custa nada ter um papelzinho colado em cada ponto falando essas informações, né? Segundo dia de congresso. A minha pulseira resistiu. And what happens today, I will go back to this, is that you need to be an expert on this kind of materials, then also an expert on this kind of tools. This is a 3D printer. I think I should be finished anyway. So the last part of Acabei de ser voluntária numa palestra. Talvez tenha alguma foto minha pela internet, mas eu não pedi pra ninguém porque eu fiquei com vergonha. Os cartões das empresas que apresentaram aqui. Espaços para viver a natureza e desfrutar. Produtos para jardineira urbana. Venda direta da nossa horta. Sem agrotóxicos, sem conservantes. Com esse cachorrinho aqui, O campo na cidade. Bom, acho que desse congresso já tá bom. Já vi muita coisa, aprendi muita coisa, tô cheia de ideias. E vou falando aos poucos depois em alguns outros vídeos, porque é até difícil falar tudo de uma vez. É interessante como é que um antigo abatedouro, super triste, uma coisa bem mórbida, ela vira esse atrativo para turistas, esse centro de congressos e feiras e coisas legais aqui, que é o Matadeiro em Madrid. Parabéns para quem teve essa ideia. Essa é a parte mais legal de Madrid até agora, que eu achei que é a região das letras. Por causa disso. Tem umas coisas, umas frases escritas no chão. Por que chama região das letras? É uma região ou é um bairro? Barrio de las Letras que chama, mas é uma região.
Que horas são, Lívia? Acho que 11h30 da noite. Era só pra dizer que as pessoas aqui na Espanha amam a rua. E eu acho isso muito legal. Tirando esse cara que tá batendo no outro aqui, o resto é legal.